Gostaria de cumprimentar mais uma vez os irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, nós vamos continuar nossas reflexões no Evangelho de Mateus. Hoje está completando 5 meses que eu estou expondo o capítulo 5. Nós vamos acabar o capítulo 5 hoje, e eu estou 5 meses estudando o Sermão da Montanha com os irmãos, nas quartas-feiras. Tem sido um tempo de crescimento, porque as devocionais que a gente carrega para fazer nos outros dias, ficar refletindo naquelas palavras que vão remoendo, nas nossas vidas, elas vão nos encorajando. Nós temos uma trajetória ainda pela frente, e nosso objetivo é andar devagar e não saturando a cada culto aqui todo o Sermão da Montanha. Então, nós hoje vamos olhar para Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, e eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias. Hoje vocês podem ficar animados, que o tema hoje é bem, assim, para frente, alcançando o impossível, hein? Uma palavra motivacional para você aí, ó. Você gosta? Hein? O povo não está procurando? Então eu vou trazer, alcançando o impossível, Miguel. Alcançando o impossível. Você vai ver que hoje você vai sair daqui estregado. Nós vamos olhar para o texto e depois trazermos as explicações e as aplicações do texto à luz das Escrituras. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, é o último ponto que o nosso Senhor, nosso Mestre, vai abordar no primeiro tópico da mensagem, O primeiro tópico da mensagem é esse. Ele está falando sobre como o discípulo deve se enquadrar, naquilo que o Senhor, naquilo que Deus, o Senhor do reino, está estabelecendo. E aí nós vamos observar e caminhar nesse assunto hoje. Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim, irmãos: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Deus, nós te suplicamos por graça, misericórdia, que para a sua glória o Senhor venha trazendo a sua palavra de modo claro aos nossos corações. Fale conosco, Senhor. Ó Deus, venha trabalhar para nos moldar à imagem de Cristo, venha nos transformar dia após dia, de glória em glória, através da sua palavra. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar nessa noite nos trazendo um impacto de sermos cristãos. O Senhor possa estar nos trazendo a responsabilidade de sermos cristãos. Em nome de Jesus, eu te suplico, Senhor, fale conosco, por graça e misericórdia. Nós também aproveitamos, ó Deus, para rogar ao Senhor pelos nossos irmãos enfermos, impossibilitados de estarem aqui, ó Deus. Quero orar, pedindo ao Senhor pela vida do pastor Arnaldo. Fortaleça, revigora o seu servo em nome de Jesus, ó Pai. Pai bendito, quero pedir ao Senhor por dona Cremilda, que o Senhor possa estar cuidando da sua serva, que o Senhor possa, Deus, estar livrando de todo mal. Ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, dando a ela firmeza, convicção de fé nesse tempo, Senhor. Ó Deus, nós te suplicamos, ó Deus, pela vida de tantos irmãos
que nós sabemos que enfrentam lutas na área da saúde. Ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, pelos nossos irmãos que estudam, prestam concurso, que o Senhor possa estar abrindo portas, ó Deus, abençoando a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Nós também queremos, nessa quarta-feira, última quarta-feira de férias, pedir ao Senhor que possa estar abençoando o retorno às aulas, também aos profissionais envolvidos na área da educação, em um tempo desafiador, que o Senhor possa estar vindo e fortalecendo, Deus, cada um dos seus servos, e que eles possam ser luz em meio a um lugar e a um sistema de tantas trevas que tem se instaurado nesse tempo, ó Deus. Pai bendito, que o seu amor possa inundar as nossas vidas, para que possamos ser, ó Deus, sinal do amor do Senhor para uma sociedade amargurada, triste, sofrida, ríspida, ignorante e hostil ao cristianismo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nos guarde no seu amor e nos dê, ó Deus, na ação da sua graça, na capacitação do seu Espírito, condição de verdadeiramente amar e viver o amor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Meus amados, por que eu coloco esse tema aqui para a gente? É lógico que eu estou provocando, de alguma maneira, a ideia motivacional e que coloca o homem no centro e diz que ele é capaz e por causa da própria capacidade dele, ele alcança o impossível. Alcançando o impossível, porque o impossível que está estabelecido para nós aqui é sermos perfeitos como Deus é perfeito. Esse é o impossível para nós aqui, é esse impossível que nós estamos correndo atrás, buscando. De modo bem claro, nós podemos, irmãos, dizer que não somos capazes e nunca seremos de sermos igual a Deus, na sua plenitude de atributos incomunicáveis, na sua plenitude de poder e glória, nós jamais seremos iguais a Deus. Mas o texto nos desafia com o chamado de Deus para corrermos, buscarmos, almejarmos a perfeição moral revelada na palavra de Deus. Não significa que você vai se tornar um santarrão melhor do que ninguém, mas é um chamado para você correr atrás disso. É um chamado para você caminhar nessa direção. Nós vivemos uma geração de crentes que assumiram, e não tem nenhuma vergonha de dizer isso, eles não estão mais buscando ser igual a Deus, em santidade, num caráter ilibado, porque eles colocam a culpa na natureza pecaminosa. Um dos discursos que nós ouvimos, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o chamado desse texto não é para a gente fazer nada de muita invenção. É chamado para a gente amar. Chamado para a gente amar. E se tornar, ou buscar, almejar, ser perfeito como Deus é perfeito, nessa área. O desafio de amar, irmãos, ele nos chama a responsabilidade de vivermos um cristianismo prático, de sairmos do mundo da utopia, sairmos do mundo das nossas prateleiras cheias de livros e tornarmos real um viver cristão, um viver na palavra. E quando eu almejo esse padrão, eu corro para lá, eu não estou me colocando como alguém acima de outro e nem melhor do que o outro. Eu estou simplesmente me humilhando e dizendo: Senhor, a minha natureza é falha, mas se esse é o padrão, eu te peço, me ajuda a caminhar nessa direção.
Eu gosto de sempre enfatizar nas introduções, pelo menos esse primeiro tópico, que é o último ponto do primeiro bloco do Sermão da Montanha, uma repetição que Jesus Cristo trouxe: ouvistes o que foi dito, e ele mais uma vez vai citar isso no versículo de número 43, ouviste o que foi dito. E mais uma vez eu preciso te informar de que Jesus não está citando uma parte da lei, mas ele está apanhando um ensino comum da época entre os rabis e confrontando com aquilo que a lei disse. Nós sabemos que Jesus, quando já estava na idade da circuncisão, os seus pais perderam ele por um momento, e quando acharam Jesus, onde Jesus estava? Aonde ele estava? Sentado no meio dos mestres, discutindo o que? A lei, ainda pequeno. Nós vemos outras passagens que Jesus Cristo foi colocado em questionamentos pelos fariseus e mestres da lei, com base naquilo que eles já tinham ouvido ele falar e fazer. Por isso que o Sermão da Montanha, Jesus Cristo está lançando mão de ensinos comuns da época para trazer a verdade que a Escritura revela e a essência do ensinamento na prática. Por que Jesus não está citando um pedaço da lei aqui? Porque na lei não está escrito: odiarás o vosso inimigo. Você sabia disso? Se você procurar em toda a lei, em momento nenhum existe uma citação qualquer que diga: odiarás o vosso inimigo. Pelo fato da interpretação compreender naquela época e até hoje, dentro da cultura hebraica, e também, de modo geral, essa interpretação é muito comum com relação a amar o próximo. A compreensão comum tinha o próximo como um simples companheiro judeu naquela época. E se criou a interpretação de que o inimigo deveria ser odiado, embora a lei nunca tivesse mandado odiar o inimigo. A lei mandou amar o próximo. E se eu interpreto que o meu próximo é quem anda comigo, quem senta no banco da igreja comigo, quem pensa da mesma forma que eu, quem faz parte do mesmo ideal ou pensamento político que eu, quem acredita nos mesmos ideais da família que eu, e esse é meu próximo. Então eu amo esses, e aqueles que pensam contrário a isso tudo, eu os odeio. E não tem isso na Bíblia, na lei, no Evangelho. Não tem, irmão. A gente não vai encontrar isso. Isso não significa que para amar aqueles que discordam da gente, a gente deva negociar as nossas verdades do Evangelho, ou os pilares do cristianismo. Isso também não significa que para amar aqueles que nos odeiam, nós devemos de alguma forma deixar de acreditar em alguma coisa, ou compartilhar as nossas crenças para com aquela pessoa. Não significa que o nosso inimigo, ele deve ser bajulado a ponto de deixar de ser o nosso inimigo e por isso nós vamos o amar. Simplesmente o texto manda que a gente tenha uma postura com relação ao nosso inimigo e com relação àquele que nos persegue. E nós vamos olhar para essa verdade. Levítico capítulo 19, versículo 18, no texto de transição, nós observemos, diz: não te vingarás e não guardarás rancor. Lembra que Jesus já ensinou no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, que aquele que disser ao seu irmão racá, ele já está cometendo pecado de mesmo nível de assassinato, irmãos. Os irmãos se recordam que Jesus já disse que na lei está escrito: não matarás, mas aquele que profere uma palavra contra o seu próximo de ofensa, já cometeu um pecado tão grave quanto o pecado de assassinato. O primeiro ponto que eu quero olhar então, irmãos, é que se você deixa de tratar alguém com amor, você nem precisa ser ofensivo ou tentar matá-lo para ter cometido um pecado contra ela e contra Deus. Somente não amar a pessoa já é pecado. Porque muitas vezes nós fugimos da realidade de que se eu for neutro ou não fizer nada, já está bom. Vou ficar aqui na minha. Eu vou ficar aqui na minha. Não. O sacerdote e o levita tiveram esse pensamento.
Eles não fizeram mal ao homem que estava machucado na beira da estrada. Eles simplesmente não fizeram nada. Eles só deixaram de fazer o que tinham de ter feito. Isso já foi o pecado deles. Eles infringiram a própria lei, porque quando você não faz o que deveria fazer, e o chamado aqui é amar, quando você não ama, você já está infringindo a lei. E eles infringiram a lei em nome da religiosidade. A religiosidade é uma capa muito bonita. A religiosidade é um convite muito confortável para que você se satisfaça com relação à sua interpretação da lei, do Evangelho, da Bíblia. Irmão, eu acho que é assim. E porque eu sou um religioso, eu vou fazer dessa forma e vou agradar a Deus. Em nome da religiosidade, as pessoas compram determinadas brigas e deixam de amar como deveria e acabam por cair num vazio. E essa religiosidade vazia produz uma inclinação ao que você acha e não ao que Deus determina que seja cumprido, ou que Deus exige que você cumpra. Lembre-se, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Nenhuma forma e expressão de religiosidade vai te fazer buscar a perfeição como Deus é perfeito. O chamado do Evangelho do Reino é para a obediência e não para a adaptação sobre aquilo que você consegue alcançar ou não. Isso eu alcancei, pastor. E esse é meu limite. Eu não quero mais, eu não vou buscar mais. Está errado. Segundo, o amor revelado é um amor exigido, irmãos. Aquilo que Deus fez por pecadores que não mereciam a sua graça é a revelação plena do amor do Pai a homens e mulheres decaídos, miseráveis, mortos, pecadores, rebeldes contra Deus. Esse mesmo pecado revelado é exigido para aqueles que foram alcançados por essa graça maravilhosa. Os filhos de Deus são amados e foram salvos por causa desse amor. Então esse amor do pai aos filhos deve ser refletido nos filhos, enquanto eles vivem aqui na terra, irmãos. O que Jesus disse? E nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Muita fé. Se vocês falarem em línguas, se vocês derem muito sacolão, se vocês derem muito dízimo, se vocês forem em todos os cultos, isso tudo é bom, irmãos. Mas nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É esse amor que credencia a verdade do Evangelho pregada. Afinal de contas, uma pregação sobre a condenação, morte eterna, salvação e vida eterna, sem amor, é simplesmente metal que soa e sine que tine, conforme 1 Coríntios capítulo 13. Se não tiver amor, de nada valeria. Conhecimento, igrejas megas estruturadas, muita condição financeira, se não tiver amor, de nada valerá. Eu estou certo de que a era dos puritanos, a era dos reformadores, foi marcada por uma pregação bíblica, central, cristocêntrica, expositiva, mas eu também estou certo ao olhar para a vida de homens que se entregaram inteiramente nesse tempo nas mãos de Deus, que o amor que eles tinham pelas almas perdidas foi uma grande marca e um grande combustível para que a vida deles fossem usadas e testemunhassem até hoje sobre aquilo que Deus fez
na época deles, através deles, irmãos. Deus nivela todos, no terceiro ponto, ao dizer sol e chuva para justos e injustos. Aqui Deus está nos colocando o seguinte: ninguém merecia, nem justos nem injustos. Se eu dou sol, dou chuva a justos e injustos, não existe nenhum tipo de distinção para amar o próximo. Um comentarista excelente, você pode ler as obras dele sem medo, Sinclair Ferguson, ele vai pregar na próxima Conferência Fiel. Eu tenho estudado alguns materiais dele. Ele diz que, ao dizer sol e chuva, Deus está colocando a expansão de quem é o seu próximo. Todo mundo que está debaixo do sol e todo mundo que recebe uma chuva. É a expansão da fronteira de quem você deve amar. Onde nasce o sol e onde chuva cai. E até no sertão cai chuva. Até no sertão cai chuva, irmão. Manacaru, quando flore no sertão, é sinal que a chuva vai cair. E é batata, é só abrir a flor no Manacaru que chove. Pode vigiar. Aí você imagina lá no sertão que não tem muitas flores, Manacaru danado, tinhoso, que pega qualquer aguinha e ele fica vigoroso, de repente sai uma flor no Manacaru. Chuva chega. Lá no sertão, nos confins da terra, lá no frio absurdo do Polo Norte, onde quer que seja, uma gretinha de sol e uma chuvinha atingiu ou vai atingir. Se há chuva, se há sol, lá deve estender o seu amor a quem quer que seja. Os injustos e os maus não merecem, mas eles têm a expressão do amor, nem que seja para as suas próprias condenações. Condenação de cada um, para a própria condenação. Esse nivelar de Deus, ao nos colocar como merecedores ou não merecedores, tão quanto da chuva e do sol, Ele nos diz que nada poderia nos fazer melhores se recebemos ou se não recebemos. E ainda, que nós não merecemos ser amados e não merecemos nada nas mãos de Deus. Mesmo assim, Ele nos amou e nos alcançou e nos abençoa com tantas bênçãos. Se Deus trata até os inconversos, os pecadores, os miseráveis, que não se dobram diante dEle, com amor, dando chuva e sol, porque nós deveríamos agir de modo diferente do nosso Deus. E a pergunta que foi chave durante muito tempo para essa interpretação errada sobre amar o próximo e odiar o inimigo, foi quando alguém, por algum motivo, decidiu fazer uma pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 29 ao 37. Lucas, capítulo 10, versículo 29 ao 37. Está aqui. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Olha bem. Preste bem atenção.
Vamos ler, você leia prestando atenção no que você está lendo. Eu quero que você leia comigo para você prestar bastante atenção. 1, 2, 3. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Só aqui porque a conclusão é o seguinte: a pergunta-chave lá foi qual? Quem é o meu próximo? E Jesus termina dizendo: quem foi o próximo daquele homem? É lógico que Jesus está dando uma boa esbufetada na cara do falso moralismo farisaico, dizendo: vocês são sacerdotes, vocês são levitas, e mais do que ninguém, vocês deveriam expressar o amor de vocês a quem quer que seja. E ele coloca logo um sacerdote e um levita. E ele vai dizer: quem foi o próximo daquele homem? Talvez essa pergunta fosse um choque de realidade em quem deveria ter cumprido com a sua missão e não cumpriu, mas diante de uma negligência, alguém que, se tivesse alguma desculpa, poderia passar batido. O bom samaritano. Dessa forma, Jesus tanto coloca o lado de cá que deve amar, até que ponto você é o próximo de alguém capaz de amá-lo, como o lado de lá, aquele que é objeto do nosso amor, ou deveria ser amado por nós. Quem é esse? O próximo daquele homem foi o samaritano. E não porque ele tinha uma profissão de fé, não porque ele conhecia muito a lei, tinha uma boa interpretação da lei, mas simplesmente porque ele decidiu agir quando exigido, irmão. O seu próximo é aquele que, quando tiveres preso, fostes me visitar. O seu próximo é aquele, quando tive fome, me deste de comer. O seu próximo é aquele, quando teve sede, você deu de beber. O seu próximo é aquele que, quando teve precisando de vestimenta, foi vestido por você. O seu próximo é qualquer um que precisa ser amado. Ainda que com dificuldade de expressar esse amor, nós devemos agir para cumprir o chamado do amor. Nosso próximo é a nossa esposa. Quando nós somos chamados a cuidar, tratar bem dela. Nosso próximo, os nossos filhos, dentro do nosso lar. Quando somos chamados a amar verdadeiramente como Deus nos amou. Nosso próximo, nosso vizinho, o nosso próximo, aquele aluno difícil que você vai voltar da aula agora. Seu próximo. Nosso próximo, nosso patrão, o nosso chefe. Nosso próximo, nosso familiar encrenqueiro que vive arrumando problema. Nosso próximo. Nosso próximo, irmão, aquele vizinho que vive colocando lixo pendurado no seu portão, em vez de botar no dele. Ele é o nosso próximo.
Nosso próximo é aquele cara que sabe o dia que passa o entulho, espera o caminhão acabar de limpar o entulho e coloca o entulho dele na rua. Deus está mostrando aí, ó. É verdade. Sabe quem é o nosso próximo, irmão? O nosso próximo é aquela pessoa que nos trata mal quando estamos esperando 20 minutos na fila e chega a nossa vez e ela nos trata mal, com péssimo atendimento. Sabe quem é o nosso próximo, irmão? Aquela pessoa que de alguma maneira me calunia e te calunia. Nosso próximo. E por isso Jesus está falando, aquele que te persegue deve ser objeto do seu amor, e você deve orar por ele. O seu inimigo, ele é objeto do seu amor, e você deve o perdoar. Não significa que a sua oração pelo seu inimigo é essa: Deus, abençoe ele, porque ele me persegue tanto, ele é meu inimigo, que todas as suas bênçãos estejam sobre a vida dele. Não significa essa oração. Significa a oração do Evangelho. A oração do Evangelho por um inimigo é essa: Senhor, converta esse duro coração, para que ele possa se render ao Senhor, e a sua misericórdia, o alcançando, possa transformar a vida dele. A oração por alguém que te persegue deve ser essa: Senhor, muitas são minhas aflições, mas o coração ímpio está pronto para desagradar o Senhor. E através dessa perseguição, desse que me persegue, o Senhor está sendo desagradado. Por isso, transforma esse coração. Faça o seu amor tirar o rancor e colocar a beleza de poder amar alguém. Meus amados, o padrão exigido é o caráter do próprio Deus revelado na lei. E nós devemos observar, meus irmãos, que nós não somos chamados para nada mais, nada menos do que ser, de fato, imitadores de Cristo. Cristão é um pequeno Cristo, irmão. E somos desafiados, porque o padrão é excelente. Embora, enquanto nessa natureza pecaminosa, nós nunca venhamos a alcançar a plenitude de Cristo, nós nunca deveremos, ou nunca poderemos deixar de perseguir esse alvo. Esse é meu alvo. Meu alvo é Cristo. O apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, são as aplicações finais pela própria Bíblia aplicando aos nossos corações, irmãos. Agora, o que os apóstolos estão falando diante daquilo que eles foram ensinados? Olha bem comigo. 1 João capítulo 4, o irmão de Jesus está escrevendo, versículo 7 e 8: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8: Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Romanos capítulo 13, versículo 8: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1 ao 3: Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles,
dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. E o último texto, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, se nós não somos capazes, ou não formos capazes, de amar nem o nosso irmão em Cristo, que senta no nosso lado, no banco, nos domingos, como dirá amar um inimigo, alguém que te persegue, meu irmão? Se as igrejas estão cheias de litígio, de guerra, de conflito, de rancor, de amargura, como é que nós vamos sinalizar ao mundo? Está aqui a expressão do amor. Eu sou cristão e eu te amo. Como? Como é que nós vamos expressar um mundo decaído, um mundo que está hostil contra o Evangelho, um mundo que olha e fala assim, ah lá os crentes, expressar para esse mundo que nós amamos eles, se nós nem nos amamos? Como que nós vamos dizer ao nosso vizinho, ou expressar amor ao nosso vizinho, se o nosso próprio irmão, o nosso próprio cônjuge é tratado com desamor? O mundo não verá a luz de Cristo resplandecer, o brilho do amor de Deus revelado, até que nós passemos a amar uns aos outros, ao ponto desse amor transbordar em nós, através de nós, e ir de encontro aos corações perdidos em trevas, em densas trevas, em perdição, em miséria, em vícios, em paixões, escravizados pelo ódio do diabo, pela amargura do inferno, e só pode ser quebrado através do verdadeiro amor praticado. Ué, pastor, não é o poder de Deus? É o poder de Deus revelado através daquilo que Ele fez em nossas vidas. É o poder de Deus que testifica a pregação através dos nossos atos. Não é uma partícula, é o todo. E o todo envolve você fazer a sua parte. E você é chamado para fazer a sua parte perseguindo o alvo, que é a perfeição. Eu sei que tem muitos crentes que dão de ombro quando são chamados a amar. Esses ainda não experimentaram verdadeiramente o amor de Deus. O amor deve ser visto. Atos simples, irmãos, que transparecem amor de verdade. Você quer ser um crente radical? Ame o seu próximo. Quem é o meu próximo? Quem estiver perto de você, onde quer que você esteja, o que quer que seja que você esteja fazendo. Ame. Nós somos chamados a amar. Amar os nossos amiguinhos na nossa escola. Amar os nossos amiguinhos na nossa vizinhança. Nós somos chamados a amar aquela pessoa que trabalha com a gente. Nós somos chamados a amar. Quais são os resultados do amor? Só a ação de Deus vai poder medir os resultados do amor. Feche seus olhos, irmãos.
quando Jesus chamou os seus discípulos para esse padrão, os discípulos responderam da seguinte forma: Pai, ensina-nos a orar. A conclusão que temos é a seguinte: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Se você amar a Deus com todas as forças, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, será inevitável que esse amor seja praticado com você amando o seu próximo. Deus, nós queremos te suplicar, Senhor, ensina-nos a orar, para que possamos buscar o Senhor, clamar o Senhor, de modo que amar seja algo natural, não uma forçação. Deus, firme os nossos artelhos, para que possamos continuar na caminhada, perseguindo a perfeição. Embora nós nunca venhamos alcançar, é isso que o Senhor nos exige. Então, até que Cristo volte, até que sejamos glorificados, que haja em nós um comprometimento em buscar esse alvo: amar, amar, amar. E esse é o modo de correr atrás do alvo da perfeição, amando. Ó Deus, em nome de Jesus, nos guarde em Ti, nos dê, ó Deus, boa compreensão prática do Seu Evangelho, nos dê, ó Deus, sensibilidade de praticar aquilo que recebemos de ensino, que amanhã o nosso vizinho já possa ser alvo direto do nosso amor. Ó Deus, que amanhã aquela pessoa desagradável possa receber em troca o outro lado da nossa face, cheio de amor para dar. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina a amar, ó Deus. Não amar a nossa maneira, não amar a nosso padrão, mas amar ao molde do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém.